Oi, eu sou Fá Andoso. E daí? Gostou do meu cachecol, diretor? Gostei. Fio de aonde esse fio? Fala pra mim. É da Coats também? É da Coats, é lógico. Feito pela minha amiga Ana Miyagi. A ninja dos crochês. Isso, a mina dos crochês, que manja muito. Ninja dos crochês. E hoje eu quero falar com vocês, pessoal, sobre séries de TV. Tô cansado do negócio de patchwork. Agora sim. Agora vai, agora vai. Agora entrou no que eu sei. E aí, diretor, o que você tá assistindo no momento? Pô, eu acabei de assistir aquela série da criançada lá. Assisti. Muito bom. Você gostou? Nossa, genial. Eu gostei muito. Muito. Uma das melhores desde o Breaking Bad, assim. Não exagera. Juro? Achei legal. Nossa, eu achei incrível. O que mais? Eu tô assistindo Sherlock, que é, nossa, sensacional. Eu já assisti. É que eu não tinha visto. Vai começar a quarta temporada agora. Sim. Gente, todo esse gancho de série é pra falar, pra você guardar o nome correto do pé que a gente vai conversar hoje, que é Walking Foot, né? A gente pode lembrar da série Walking Dead, que eu não gosto. que é terrível mesmo. Acho ruim. É muito ruim. Zumbi, pra mim, é o Brad Pitt preocupado que tá fazendo uma pilha de zumbi muito rápido. Aquilo ali é assustador. Aquilo é. Aquilo deixa a gente nervoso. O Brad Pitt suou ali. Ele passou um perrengue. Ele ficou com o rego suado ali. Ficou nervoso. Ai. Bom, tudo isso pra falar pra vocês sobre um walking foot, que é o pé que a gente usa pra quiltar. Esse pezinho de costura normal, de costura geral, é o pezinho que eu usava para costurar os blocos, porque eu não tinha pé de 1/4. E era também o pezinho que eu usava para quiltar normalmente. Quando eu tô falando de quilting reto, tá? De linhas retas, não tô falando de quilting livre. Com o tempo eu pude comprar um pé de quilting reto, que a gente chama de walking foot, porque qual que é a função dele? Por que é melhor trabalhar com ele do que trabalhar com esse daqui? Então a gente tem esses dentinhos da máquina, que é o feed dog, que é um dentinho que ele vai ajudar a carregar o tecido lá para trás, ele vai fazer que o tecido ele caminhe na máquina, né? Então quando você está usando o walking foot, é como se você desse dentes extras para a máquina. Então, além dessa atividade na parte inferior, carregando o tecido, o walking foot ele vai empurrar, vai ter esse trabalho duplo. Então, você vai ter uma facilidade muito maior para quiltar reto usando um walking foot do que não utilizando o pé que eu tô falando, tá? Então, é um pé que eu utilizo para quiltar reto e é um pé que eu utilizo também no momento de pregar viés, porque ele vai dar uma estabilidade, ele vai ajudar a alimentar a máquina com muito mais facilidade. Então hoje eu quero te mostrar como você vai colocar o seu walking foot na sua máquina, que as máquinas em geral elas parecem muito, tá? E como é que a gente trabalha com esse pé de máquina. Muito bem. Essa máquina ela tem um walking foot bastante específico, né? Então a primeira coisa que você tem que entender é que o engate da sua máquina que fica aqui, ó, que fica encaixadinho aqui, que é onde você vai colocando o pezinho para bordar, o pé de costura geral, né, que você vem aqui e engata. Quando você vai colocar o walking foot, você vai tirar este engate, vai tirar isso daqui, né? E aí você vai encaixar o seu walking foot. Dessa máquina, esse modelo de máquina, ele é um pouquinho específico. Então ele tem um design um pouquinho diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Ó, você vai prender o seu walking foot, tá? Ele tá preso. No caso dessa máquina, ela tem um engate aqui atrás, ó. Eu faço esse engate para ela trabalhar. Agora, nas máquinas, em outros modelos, você vai ter isso aqui, tá? Aí eu quero mostrar para você como você vai usar esse tipo de walking foot que tem essa caixa branca, como você vai prender isso nas outras máquinas. Você vai tirar o engate. E aí, quando você for encaixar o pé, o que é importante? Aqui que as pessoas erram. Tá vendo esse bracinho aqui? Ele vai ficar em cima deste parafuso aqui, ó. Aí vai parafusar. E aí ele tá pronto para ser utilizado, ok? Lembrando sempre de deixar a linha lá para trás, tá? Então é uma costura mais grossa, mas ele vai com mais facilidade. O fato de você ter colocado o bracinho aqui, ó, em cima do parafuso da agulha, é que faz toda a diferença. As pessoas às vezes compram esse pé, ela não encaixa isso aqui em cima,
e ela acha que tá tudo errado, que o pé tá com defeito, ela liga pro vendedor esculachando ele, não é o caso, tá? Aí, qual que é o drama quando você tá fazendo quilting reto? Que aí o guia, né, o tamanho da linha, você pode usar a própria medida do pé calcador como guia de distância entre uma costura e outra. Você tem essa possibilidade. Agora, se você acha que esse pé de máquina, que esse walking foot está muito pequeno, que você vai ter que fazer 1 milhão deles, você pode usar esse guia que vem junto com a máquina, tá? E aí você vai encaixar esse guia aqui atrás. É um guiazinho, ó, tá? E aí você pode aumentar ou diminuir, ó. E aí, com esse aumentar ou diminuir, você vai escolher o tamanho, a distância que você quer de uma costura para outra. Então, esse quilt aqui é um quilt que eu quiltei todo com walking foot, né? Então, eu fiz uma linha e fui seguindo. Naturalmente, eu não comecei da extremidade. Comecei do centro do quilt, eu quiltei do meio para cima, depois do meio para baixo. Mas fiz todas as linhas do mesmo tamanho, mesmo distanciamento. Demora mais. Às vezes as pessoas acham que quiltar reto é muito mais rápido, que é mais fácil. Na verdade, demora muito. É fácil, né? Porque você não tem que ficar desenhando, como no quilting livre, mas leva muito mais tempo você fazer isso do que você fazer um design em quilting livre mais solto, com mais área, com bastante espaço negativo, sem ser tão quiltado assim. Então, trabalhar com walking foot pode facilitar muito sua vida, desde que você saiba colocar o pé da máquina corretamente na sua máquina. As máquinas que eu tenho podem não ser iguais às suas, mas basicamente, máquina basicamente é tudo igual, tá? Elas têm... É tipo mãe, tipo homem, tipo marido, que é tudo errado, faz tudo, sabe, deixa a gente louca? Tudo é a mesma coisa, tá? Então, gente, usem o walking foot. Se você não tem, eu acho, e se você quer trabalhar com quilts, fazer bastante coxa, acho que é um investimento que vale a pena você comprar esse pezinho na sua máquina. Ou se você é aquele tipo de pessoa que está assistindo o vídeo, que não costura ainda, que está pensando em comprar uma máquina de costura com intenção de fazer quilt, é importante que a marca de máquina, o modelo de máquina que você vai comprar, venha já com o walking foot para que você não tenha que comprar depois. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas compram máquina, elas olham um monte de coisa, quantos pontos decorativos tem, mas ela não olha se vem com mesa extensora, com walking foot, mas isso é assunto com outro vídeo aqui de Just Quilt. Espero que você tenha gostado das minhas dicas no episódio, que você faça vários sanduíches, como eu fiz, e treine bastante o walking foot, a questão de distância, tudo isso, né? E tenha sucesso aí nos seus quilts. Eu tô esperando você aqui, né? Eu vou voltar pra casa, né? Eu vou ter um monte de coisa pra fazer, mas terça-feira eu tô de volta aqui com mais dicas e com mais Diretor Gato e mais linhas retas e dicas de séries bacanas, sem zumbi. Zumbi não, né? Nope. Não, sem Walking Dead. Beijo, tchau, tchau. O bloco que eu vou te ensinar é o dos gansos voando. É um bloquinho muito fácil, muito querido da galera, que tudo quanto é bloco de patchwork tem. E hoje eu vou te ensinar como você faz os seus gansos aí voando para tudo quanto é lado, do tamanho que você quiser.